Irmãos, ó Deus santo e bendito, nós te exaltamos pela gloriosa e bendita oportunidade concedida pelo Senhor de mais uma vez abrirmos a Tua Palavra para a exposição do Evangelho de Cristo. Ó Deus, fala conosco pelo amor do Teu nome, desvenda, Senhor, os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas do Teu Evangelho na face de Cristo. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Um dos grandes desafios da vida cristã, irmãos, é não apenas saber como começar a caminhada cristã, mas também como terminar a caminhada cristã. É importante que essa seja uma preocupação ou um entendimento daqueles que estão em Cristo, porque muitas vezes nós participamos daquilo que é inicial do Evangelho e nos assentamos à mesa, somos recebidos pelo batismo ou então somos recebidos na igreja e normalmente nós começamos a fraquejar nessa jornada acreditando que nós podemos viver com base naquilo que aconteceu, nós podemos simplesmente viver a vida como nós queremos nos dias que se seguem, viver do modo como nós imaginamos. O autor da carta aos Hebreus, ele tem um cuidado muito grande, ele é um pastor, sem dúvida ele tem um tom pastoral muito claro, e ao ensinar a igreja sempre, ele mostra o perigo de nós descansarmos numa confiança externa e de repente nos perdermos pelo caminho. Então, por exemplo, no capítulo 6 da carta aos Hebreus, por favor, irmãos, diz assim o texto sagrado, no verso 9, Hebreus 6, do 9 em diante, ele diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, perceba o detalhe, irmãos, ele reconhece o que eles fizeram, o que estão fazendo, mas ele tem um desejo, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Que vocês continuem mostrando até o fim. Isso ele vai, então, irmãos, ele vai nos mostrar o exemplo dos homens do passado que creram. E ele diz o seguinte no verso 12, ele diz assim, irmãos, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, isto é, pela paciência, pela perseverança, herdaram as promessas. Pela fé e pela paciência, herdaram as promessas. Como isso é tão importante nessa carta, irmãos, que desperta a igreja, literalmente, para que ela possa viver continuamente na presença do Senhor, em obediência, com a verdadeira esperança. Deve ser esse o objetivo. Paulo disse em outro momento, assim como você recebeu a Cristo, assim também andai nele. Assim como você recebeu, ande também nele. O mesmo fundamento da graça que te salvou é o mesmo fundamento que vai continuar com você até o fim. Duas palavras aqui apenas para nós a compreendermos antes de adentrarmos esse texto. Irmãos, nós temos dois termos comuns que é preservação e perseverança, não é? A preservação, irmãos, ela é
a obra claramente única de Deus. Você vai ver, por exemplo, o Evangelho dizendo: aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Nós temos a certeza que nós vamos ser preservados por Deus. A perseverança, ela é a expressão, como a Escritura descreve, para que nós, como esses textos declaram, como eles nos ensinam, como eles instam conosco a permanecermos firmes, a não vacilarmos, a mantermos firmes a nossa vocação até o fim. Só que como nós chamamos de a preservação, não é? Ela tem um caráter que é próprio, única, exclusivamente de Deus. A perseverança, ela é obra de Deus também, mas literalmente com a graça que nos foi concedida, nós podemos, pela graça de Deus, viver em obediência àquilo que Deus nos concedeu. Isso, então, nos faz entender o seguinte: entenda, a perseverança, ela não vai merecer a preservação. Isto é, não é porque você é firme que Deus vai te guardar. Entenda? Não é por isso. Porque isso seria um tipo de arminianismo, e não é isso que a Escritura nos ensina. Por outro lado também, não significa dizer, porque Deus me preserva, significa dizer que eu posso viver como eu quero, da maneira como eu quero, andar como eu quero e falar como eu quero. Isso também é contra a própria Escritura Sagrada. Por isso, voltemos ao texto em Hebreus, perceba como então isso tudo entendo fazer sentido no verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Veja a preocupação dele, entenda, irmãos, porque nos temos tornado participantes de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Aquilo que nós não éramos, nós nos tornamos, entende? Isso aqui nós não somos, nós nos tornamos, nós somos feitos assim. Como isso se dá? Perceba, tendo cuidado, porque nos temos tornado participantes. Nos temos tornado participantes. De quem? De Cristo. Nós fazemos parte, nós temos união com Cristo. Essa é uma realidade tão interessante. Por que isso é tão fundamental, irmão? Porque com base nessa união com Cristo, então nós vamos viver aquilo que a evidência da nossa união com Ele. Como é que eu sei que eu estou com Cristo? Pelo modo como eu vivo. E ele diz, se de fato, veja o verso 14, irmãos, ele vai dizer, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Lembre-se, isso está muito parecido com a linguagem usada no capítulo 6 de Hebreus. O que está sendo dito ali? Para que vocês aprendam como foi que eles conquistaram as promessas. Eles tiveram paciência. Eles fizeram o que era para ser feito e com paciência herdaram as promessas. Eles não se perderam no caminho. A parte inicial, ela vai trazer sentido a todo o texto para nós, por uma razão muito simples, irmãos. Nós nos tornamos participantes de quem? De Cristo. Por que Cristo? Porque Cristo é tudo para nós. Esse é um elemento importantíssimo aqui no texto. Quem é Cristo? Cristo é tudo para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: Cristo se tornou da parte de Deus para nós justiça, santificação, sabedoria e redenção. Ele se tornou. Entende? Se eu estou unido, se eu faço parte, se eu estou unido a Ele, o que é que eu tenho? Eu tenho tudo o que eu preciso. Todas as coisas que eu necessito. Todas elas. Nada mais, nada menos. Tudo o que é necessário para a minha caminhada, eu tenho em Cristo Jesus. Tanto para essa vida quanto para a vindoura, eu tenho completamente tudo na pessoa de Jesus Cristo. Tudo na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos um com Cristo.
Assim como o corpo é unido ao cabeça, nós somos unidos a Cristo. John Owen, irmãos, no belíssimo comentário que ele tem sobre Hebreus, ele vai elucidar essa expressão dizendo o seguinte: como então nós somos participantes dele, participantes de Cristo? Ele diz, é por termos interesse na sua natureza, pela comunicação do seu Espírito, como ele teve com a nossa natureza, da maneira como ele acende a nossa carne. Eu vou tentar colocar isso da seguinte maneira: Deus teve, irmãos, veja só, interesse na nossa natureza, como ele se fez homem. Então, como é que eu estou unido a Cristo? Quando eu tenho interesse na natureza dele. E aí eu sou unido a ele. Veja o que John Owen está dizendo, irmãos. E como é que eu tenho isso? Ele fala, tendo interesse na natureza de Cristo. Como? Pela comunicação do Espírito, isto é, o Espírito é quem opera isso em mim. E aí, assim como ele teve interesse na minha natureza, nós teremos interesse nele. Nossa união, continua John Owen, com Cristo, tem esse intento, a ponto de sermos feitos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Aqui ele traz a memória, irmãos, ele traz a memória, sabe o quê? Gênesis capítulo 2, ele vai dizer, quando Deus traz a Eva para o homem, ele diz, esta afinal é carne da minha carne e osso dos meus ossos, ela chamará varoa, porque do homem foi tirado. Aí diz, torne-se os dois uma só carne. Eles são unidos ali, na mesma natureza. Só tem um detalhe, irmãos, a beleza é que lá em Efésios, no capítulo 5, por favor, famoso texto sobre o papel do homem e da mulher, refletindo sobre a igreja e Cristo, diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, por favor, verso 30, Efésios 5:30 diz assim a palavra de Deus, irmãos, porque somos membros do seu corpo. Veja, preste atenção no verso anterior, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e a dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. E aí ele diz, veja, nós somos unidos à igreja, nós somos unidos a ele. Como nós somos unidos a ele, irmão? Nós pertencemos a essa união operada pelo Espírito. E aí no verso 31, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí ele vai e cita o texto de Gênesis, associado com a própria relação entre Cristo e a igreja. Entre Cristo e a igreja. Nós somos então participantes. E aqui é o que o autor da carta aos Hebreus com tanta beleza vai descrever, irmãos, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Nós estamos unidos, literalmente, a Ele. Agora, imagina que a gente possa pensar assim, veja, eu crio no Evangelho de Cristo, eu estou unido com Cristo e recebi o sinal do batismo e eu sou membro do corpo de Cristo. Lembre-se que esse vai ser um ponto tratado por Paulo na primeira carta aos Coríntios ainda, no capítulo 10. Eu queria que você, sem desmarcar o texto, por favor, preste bem atenção, como que isso se dá também no texto, no 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1 até o verso 5. O apóstolo Paulo fala o seguinte, veja, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual
e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Preste atenção, irmãos, como isso é comum, não é? Eu creio no Senhor, então como é que eu estou unido a Ele? Eu sou batizado na Igreja de Cristo. O rito externo não nos garante que estamos de fato em Cristo. A história dos israelitas no deserto provê para nós uma ordem, um princípio e um alerta fundamental. Um alerta fundamental. Se você, só no versículo 5 do livro de Judas, irmãos, você sabe que Judas só tem um capítulo, né? Então, se você for lá para Judas, apenas o verso 5, veja o que ele diz no texto sagrado. Ele diz assim, Judas 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, os que foram incrédulos. Eles foram libertos, mas foram destruídos porque foram incrédulos, diz o texto sagrado. Aqui ainda, irmãos, você pode perceber como o texto vai caminhando na beleza desse texto. A preocupação agora é, você está em Cristo? Então ele alerta a igreja, você está unido a Cristo? Então mantenha-se firme até o fim. Persevere até o fim. Não confie simplesmente nos aspectos externos. Irmãos, nós acabamos de ler acerca da ceia do Senhor. Nós somos chamados a refletir sobre o estado da nossa alma. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos firmes nele, se nós confiamos nele, o que a ceia nos ajuda num momento como esse, literalmente, é perguntar para o nosso coração, em quem eu confio para ser salvo? Quem é o meu Salvador? Onde está a minha esperança? Quem sou eu? Onde está a minha força para a minha salvação? Eu vou ouvir em Cristo, em Cristo. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue que foi derramado por vós, e nós vamos ser lembrados disso todo dia em que participarmos da ceia do Senhor. A nossa alma é aqui renovada. A preocupação dele, irmãos, não é, em última instância, dizer, vocês vão se perder no inferno. Aqui é um pastor dizendo, cuidado, irmãos, não caiam na ilusão de viver a vida de qualquer jeito, de professar o nome de Cristo e viver como quem não conhece a Cristo. Dizer que ama ao Senhor e não ama os seus mandamentos. Cuidado, irmãos. E eu volto então ainda na carta aos Hebreus, o texto que lemos, mas eu acho que aqui está o foco, sem dúvida alguma. No capítulo 6, num texto que lemos apenas no verso 11 e 12, ele diz, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Pela fé e pela longanimidade herdaram
as promessas. Verso 14 do capítulo 3, e então nós desceremos para os outros versos. Se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Guardem até o fim. Quantas coisas tendem a nos tirar do caminho, irmãos? Quantas coisas? O que está em jogo aqui não é um sentimento momentâneo de algo que precisa ser tratado, é a minha vida eterna. É o descanso eterno. Para onde eu irei? O que está em jogo aqui é muito mais sério do que você possa imaginar. Mas ainda a Escritura, nos versos 15 até o 19, ela vai nos alertar acerca do que aconteceu com os nossos pais no passado. Como Paulo fez na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, o autor fará exatamente a mesma coisa. Veja o que ele diz no verso 15, irmãos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Hoje, não endureçais o vosso coração. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. O que mais uma vez está sendo dito, que nós já ouvimos em outro momento, apenas vamos trazer à memória alguns pontos importantes. Primeiro, irmãos, o Espírito de Deus fala com a igreja hoje, até hoje, por meio da palavra escrita. Ele vai citar aqui o Salmo 95, versos 5 a 7, é o que ele vai fazer na sessão seguinte. Então ele está dizendo, se vocês ouvirem a voz do Espírito não endureça o coração. A primeira coisa, cuidado como vocês escutam a palavra. Cuidado como vocês dão ouvidos à palavra do Senhor. Com a dureza de coração. Irmãos, quando nós nos ausentamos do culto público por qualquer motivo injusto, nós estamos suscetíveis à incredulidade, que é o grande ponto no final do verso 19, quando ele vai dizer literalmente, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O primeiro culto público que Cristo veio apresentar-se, ou esteve presente na congregação, depois da ressurreição, foi ali em João capítulo 20. Os discípulos estavam presentes, exceto Tomé. Tomé não estava no primeiro culto em que Cristo chegou e falou à igreja. Você não entende por que quanto mais eu me ausento da casa do Senhor, mais duro o meu coração fica, mais eu escuto vozes estranhas, mais o meu coração é ouvido, mais os meus desejos são buscados. 8 dias depois, o Senhor volta no outro domingo e se apresenta aos discípulos no capítulo 20 mais uma vez. Naquele dia, Tomé disse, se eu não tocar, eu não creio. A incredulidade foi vista ali. Porque não ouvimos Cristo falar, porque não damos ouvidos à sua voz, porque não prestamos atenção na sua palavra. Ele fala, ele fala. Ele fala, e eu penso, ainda tem um outro dia, ainda tem amanhã, quem sabe depois de amanhã. Jesus diz, toca. O texto não diz que ele tocou, ele apenas se curvou e disse, Senhor meu e Deus meu. É a palavra de Deus presente
viva, encarnada, sendo lida, falada, que traz fé ao homem e restaura a sua sorte. Quanta insatisfação no seu coração, quanta murmuração na sua alma, quantas queixas. E o Senhor continua falando e você não dá ouvidos à sua voz. Primeiro alerta, o principal deles: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Como foi na provocação. Agora ele faz 3 perguntas com 3 respostas. Ele vai lidar com isso, ele vai mostrar exatamente quem são aqueles que não entraram no descanso. Ele vai dizer que foram os egípcios, foram os que foram resgatados do Egito. Aí ele passa a descrever mais fortemente isso. Preste atenção no verso 16, irmãos. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? De novo, se você ouvir, olhe para o que aconteceu com eles. Eles ouviram o Senhor, eles ouviram o Senhor e eles não creram no Senhor. Eles foram incrédulos. E aqui ele diz: ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Ele diz: não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Segundo, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Não foi exatamente por esse? Aqueles que provocaram a ira ao Senhor e não se submeteram à sua palavra, não são esses aqui? Veja, irmãos, ouviram, verso 16, os quais, tendo ouvido, se rebelaram. Deus disse: faça isso, caminhe dessa maneira, e eles se colocaram contra a própria palavra de Deus. A resposta a isso, irmãos, né, é muito interessante. Esses todos aqui estavam debaixo da liderança de Moisés. Uma geração inteira foi libertada do Egito e vitoriosamente foi conduzida por Moisés de dentre um país que era tirano e foi levado para a terra prometida. Isso aqui, irmãos, não implica que todos, sem exceção, eram culpados. Nós vamos lembrar pelo menos de Caleb e Josué. Pelo menos de Caleb e Josué, que são descritos como aqueles que creram. O ponto aqui é que esta geração, mas aqueles que nasceram no deserto e não viram aquelas coisas ali no Egito, esses entraram na terra prometida. Exatamente o que aconteceu com eles, irmãos. A ameaça era grande. Eles estavam vivendo como rebeldes saídos da escravidão, mesmo ouvindo a palavra do Senhor. Os mesmos israelitas que foram resgatados do Egito, irmãos, foram os que provocaram a Deus por 40 anos. E o pecado deles, irmãos, foi o seguinte: eles abandonaram a confiança em Deus. Perceba no verso 17, e contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Esses não confiaram em Deus. Mais uma vez, Josué e Caleb,
cuja confiança em Deus, irmãos, foi revelada no capítulo 14 do livro de Números. E a caminhada deles, que era para ser apenas por meses até a terra prometida, passou a ser por 40 anos. 40 anos, por causa do juízo de Deus. E esses homens mantiveram a sua postura de rebeldia contra o Senhor. 40 anos é um número intrigante na história de Israel. Alguns exemplos, são muitos exemplos, mas a gente pode pegar alguns aqui para ajudar. Por exemplo, Gênesis, no capítulo 7, verso 4, diz assim: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Ainda em Gênesis, no capítulo 7, verso 17, diz assim: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Esse é um número que sempre se repete. Você vai, por exemplo, encontrar lá em Jonas, no capítulo 3, verso 4, a seguinte declaração: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E Nínive será subvertida. O período de 40 anos significa um período da paciência, o período que manifesta a paciência de Deus com o seu povo, por um lado, e por outro lado, testifica, irmãos, que vai culminar num julgamento para aqueles que não se arrependerem. Veja, 40 dias, 40 anos o Senhor esteve com eles, falando, ensinando. É um número que descreve como Deus pacientemente tratou com eles. Mas no final dos 40 anos, os que não se arrependeram serão julgados. Serão completamente julgados. O texto vai dizer ainda na sequência no versículo seguinte, no verso 18: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Aqueles que seriam os que não seriam os desobedientes que não entrariam no descanso? Exatamente. Aqueles que não ouviram, os que não creram e os que, irmãos, se rebelaram contra o Senhor. Quem são esses? Os que foram desobedientes à voz de Deus. Desobedientes à voz de Deus. Esses não entrarão no meu descanso. A falha da geração de Israel de entrar na terra prometida, no descanso, irmãos, foi causado pela incredulidade ou desobediência. Perceba que o verso 18 e 19 estão interrelacionados. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso? Não, senão contra os que foram desobedientes. Aí o 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ele coloca as duas coisas, entenda? Ele está colocando aqui, eles não entraram no descanso. Quem não entrou? Os que foram desobedientes, os que foram incrédulos. Desobedientes e incrédulos. Essa relação estreita entre incredulidade e desobediência indica uma relação íntima entre os dois. Um comentarista disse: a incredulidade passou a agir. E sempre é o caso, irmãos. A incredulidade passou a agir, passou a fazer algo, a viver de conformidade com aquilo que ele crê. Ele não crê em Deus, logo ele é desobediente. A desobediência é uma manifestação da incredulidade. Da incredulidade. Isso foi o que aconteceu quando Adão caiu
em pecado no Éden, irmãos. A mesma coisa que aconteceu no deserto, a mesma sequência, não é? A mesma sequência. Desobediência, incredulidade. Desobediência, incredulidade. O descanso do qual Adão e Eva foram excluídos foi a comunhão com Deus no Éden. O descanso que foi rejeitado pelos israelitas rebeldes foi a terra prometida. E o descanso negado aos apóstatas da fé cristã, irmãos, é o sábado eterno, o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra. No texto de Apocalipse, no capítulo 2, João diz a seguinte expressão, Apocalipse 2, verso 6, diz assim o texto sagrado: Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Agora veja comigo ainda, Apocalipse 2, 6, no verso, capítulo 22, a partir do verso 1, Apocalipse 22, a partir do verso 1. Veja, esses aqui odeiam a prática do pecado, mas lá em Apocalipse 22, veja bem o que diz o texto, irmãos. 22:1, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro de Deus. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Adão perdeu o descanso da comunhão com Deus. Israel no deserto não entrou em Canaã. Os apóstatas que rejeitam a Cristo e a sua palavra não entrarão no descanso eterno. No descanso eterno. Aqui nós podemos ainda entender, irmãos, que na estrutura moral da criação renovada, não haverá lugar para a incredulidade, não haverá lugar para a incredulidade e a desobediência. Nesse lugar, nós viveremos para fazer a vontade do Senhor eternamente. Não haverá desobediência. O verdadeiro descanso, ele é usufruído pela criatura, pela perfeita harmonia com o seu Criador, restaurada a comunhão com o seu Criador. E isso só pode ser descanso em Deus, irmãos. É incompatível com a incredulidade. Se o descanso é em Deus, como você pode não crer em Deus? Você não aguarda o descanso que Ele prometeu. Você não crê nas promessas que Ele diz. Por isso, você vive como quem é incrédulo nesse mundo. Consequentemente, a inabilidade de rebelião, irmãos, a inabilidade dos israelitas, a inabilidade praticada e o pecado praticado pelos israelitas ali, da sua incredulidade e até mesmo da sua desobediência, os incapacitaram a entrar no descanso de Deus. Eles não poderiam entrar, só poderiam entrar se crescem no Senhor.
preocupação, então, do autor volta ao primeiro ponto. Veja bem, nós estamos unidos a Cristo, irmãos, se mantivermos até o fim a nossa convicção e esperança. Nós estamos unidos a Ele, se vivermos dessa maneira, como Ele requer. Mas aí vem a pergunta: olha o que aconteceu com o povo de Israel no passado. Foram libertos, viram e ouviram, e os seus corpos foram deixados no deserto. Como eu posso escapar disso, irmãos? Qual é a esperança que eu tenho de que eu não vou cair? Se eu não tirar os meus olhos de Cristo. Estando unido a Cristo, participante de Cristo, nele nós temos tudo o que precisamos para essa caminhada. Tudo o que nós precisamos para essa caminhada. E como isso acontece, veja, irmãos, não endureça o seu coração. Como é que acontece isso? Acontece que Ele vem falar o meu coração, Ele vai provar o meu coração, que eu confio e dependo dEle somente. Como é que acontece a salvação de um pecador? Ordinariamente, a pregação de Deus, a palavra de Deus é proclamada, o Evangelho é anunciado, a palavra é lida, o Espírito opera no coração do povo. Deus fala por meio da voz da pregação, mas Ele fala aos eleitos pelo Espírito no íntimo do coração do homem. A palavra é anunciada, o sacramento, ele é oferecido e nós celebramos a mesa do Senhor, e tudo isso é para nossa salvação, para nosso sustento, para nossa firmeza, para nossa caminhada contínua na presença de Deus. Mas lembre-se disso, irmãos, isso só tem sentido se nós ouvirmos a voz do Senhor pelo Espírito falando no íntimo, isso é, produzindo fé no nosso próprio coração. Então seria mais ou menos assim. A palavra pregada, ouve-se a voz do Evangelho, Cristo adentra as câmeras do coração e lá Ele tem uma conferência no íntimo do homem. Vamos chamar uma conferência do coração entre Cristo e a alma. Sem que haja isso, irmãos, nada pode mudar na vida de um homem se o Senhor não falar o coração do homem lá no íntimo. Veja, não endureça o seu coração, é o coração que Ele vai falar, é a esse coração que Ele vai trazer. E o que Ele fala lá dentro do íntimo do homem? Primeira coisa, Ele vai dizer à alma: você está perdida, a tua condição é de morte. Não há esperança para você no estado em que você se encontra. Depois Ele dirá, o Senhor dirá à alma, que os outros amantes em que ela serve e que a alma busca, esses amantes vão arruinar a vida dela. Você está perdido e as tuas paixões, os teus desejos, os teus anseios vão destruir você para sempre. Mas em terceiro, Ele diz: eu estou pronto, desejoso, voluntariamente, eu vim para redimir. Naquele momento, ele descobre a beleza da glória do Evangelho diante dessa pessoa.
E naquele momento, irmãos, ele estende o seu braço sobre ela, aproxima-se e coloca literalmente a cabeça dessa pessoa no seu coração. E ele diz assim: esse é o dia do poder. A alma está tomada pelo conhecimento de Cristo. Irmãos, naquele momento, ela diz: eu quero seguir-te. O momento em que a alma ela entra num processo, chama-se de desposar, como se fosse mesmo um casamento. A alma foi vencida. E ela diz assim: eu quero me casar contigo. Eu renuncio todos os outros amantes, eu renuncio todos os desejos do meu coração, eu renuncio o mundo, eu renuncio os meus prazeres, eu quero me casar contigo, eu quero estar unido a ti e a ti somente. A alma inteira escolhe Cristo. O desejo dessa alma só é um e único, irmãos: eu quero ser encontrada nele, não tendo justiça própria. Eu quero ser encontrada debaixo da justiça dele. Eu quero viver pela fé. E ela passa a amá-lo como Senhor dela, em todos os seus ofícios: profeta, sacerdote e rei. E quando ela sai, ela diz: quem eu tenho além de ti nessa terra? Quem eu desejo mais do que a ti nos céus ou na terra? Ninguém, Senhor, a ti somente. E naquele momento, irmãos, o coração vencido, unido a Cristo, pelo Espírito, nunca mais eu viverei sem confiar nele, sem ouvir o que ele tem para me dizer, e sem reconhecê-lo como um único e verdadeiro Senhor. Nunca mais. Os incrédulos, os rebeldes, os que não dão ouvidos à voz, não entrarão no descanso. Mas os que estão unidos a Cristo, pelo Espírito, nunca serão destruídos. Jamais serão destruídos. Nele encontraremos força para esperar até o fim. Há uma promessa: eu vou vê-lo face a face. Eu creio nessa promessa todos os dias da minha vida. É a única possibilidade, é a única condição para a sua salvação. É Cristo Jesus. E para você que está em Cristo, a única condição para você continuar firme até o fim é você não se apartar de Cristo. Nunca se apartar de Cristo. Nunca tirar os olhos dele. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Senhor bendito, nós nos colocamos na Tua presença com
nosso coração completamente quebrantado diante da beleza e da santidade da Tua palavra, Senhor Deus, e do conforto, mesmo diante do terror do mundo e das nossas fraquezas, o conforto que temos em Ti. Nós estamos unidos, ó Deus, a Ti pelo Espírito, e em Ti nós teremos e temos tudo o que precisamos para essa jornada. Tua palavra, os sacramentos, ó Senhor, quanta bênção do Senhor para com a Tua igreja. A igreja, temos os nossos irmãos, temos uns aos outros, que nos ajudam, nos exortam, nos encorajam a caminharmos firmes em santidade. Ó Senhor, Senhor nosso, abençoa Teu povo. Fala conosco no íntimo do nosso coração e renova a nossa esperança em Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.